Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje iremos dar continuidade ao nosso assunto sobre dinâmica, falando um pouco de uma introdução sobre as leis de Newton. As leis de Newton são as leis que descrevem o comportamento dos corpos em movimentos, formulados por Isaac Newton. Ele descreve a relação entre as forças agidas sobre um corpo e seu movimento causado por uma determinada força. Essas leis foram expressas nas mais diferentes formas nos últimos 3 séculos. Isaac Newton, ele viveu na Inglaterra por volta do ano de 1700 e se interessou desde muito jovem em tentar entender as leis que regem o universo, o porquê das coisas. Para ele, o mundo era muito complexo para ter surgido do nada e acreditava que deveria ter sido criado por uma mente sábia, uma mente acima de qualquer coisa, uma mente superior, ou seja, a mente de Deus. Aliás, ele era muito religioso e, além de cientista, escreveu muitas coisas sobre a Bíblia. Foi para tentar entender a mente desse criador que pesquisou a natureza e conseguiu descobrir, entre outras coisas, as 3 leis da física moderna que possibilita o avanço tecnológico sem qualquer que haja. Hoje não podemos mais viver. Veja agora alguns exemplos que facilitarão no entendimento das leis de Newton. Repare nos carros de corrida de Fórmula 1. Um desses momentos que imediatamente acontece antes da largada. Antes da largada, eles estão em repouso. Isso quer dizer que a velocidade inicial desses carros é 0. Nesse momento, a resultante de todas as forças atuadas sobre o carro é nula. Estudamos em aulas anteriores que para encontrarmos a força resultante de um sistema, temos que analisar primeiramente qual a direção, o sentido que essa força elas estão atuando, para podermos utilizar a fórmula correta para calcular essa força resultante. Vale relembrar também que se não houver força atuando no sistema, não haverá movimento, não ocorrerá um deslocamento. Então, não haverá uma força resultante no sistema. O corpo em estudo, ele vai permanecer parado. Agora, vamos observar os carros depois da largada. Veja que o movimento, ele está presente agora. Isso ocorre porque a força gerada pelo motor, que é a queima de combustível, ela transmite para a roda uma força de tração, capaz de vencer as forças de resistência do ar com o atrito. Em consequência, o corpo ele vai adquirir uma certa aceleração. A essa propriedade dos corpos dá-se o nome de inércia, que iremos estudar na nossa próxima aula. Vejamos agora a nossa próxima imagem. Um outro ponto importante que vale a pena ressaltar, é importante vocês compreenderem que a massa de um corpo ela interfere diretamente no estudo do movimento desses corpos. Ou seja, quanto maior a massa, lembrando que massa está relacionado com a quantidade de matéria, a quantidade de átomo que está presente em cada corpo, maior será a inércia desse corpo. Agora vamos focar toda a nossa atenção no nosso exemplo. Nós temos aí 2 carros de tamanhos diferentes. A quantidade de matéria, de massa do carro 1, que é o carro vermelho que vocês estão vendo, ela é menor, comparada com o carro 2, que é o carro preto. Então, o M2, que é a massa do carro 2, ela é maior que M1, que será a massa do carro 1. Para podermos encontrar o deslocamento desse carro, que ele vai ser empurrado. Então, precisamos exercer uma determinada força neles. Vocês concordam que a força 1, que é o F1, deve ter uma intensidade menor que a força 2, que está sendo representado por F2, já que o primeiro carro ele possui uma massa menor.
Então, podemos concluir que a massa do carro ele vai interferir diretamente na força que devemos exercer nesses objetos, para que haja um deslocamento neles. Então, para que os dois carros se movam, eles se desloquem, a força de 2 deve ser maior que a força exercida no carro 1. Boas aulas, bons estudos e até a próxima aula.